A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para as nossas programações. No domingo agora nós temos culto às 9 horas da manhã e escola dominical às 10. E depois à noite, 19 horas, o nosso culto público também. Você é nosso convidado. E eu quero fazer um convite especial para você. Na próxima terça-feira, Terça-feira, marque aí, dia 11. Terça-feira, dia 11, nós teremos um culto especial, tá? Um culto na terça-feira, às 19h30, com o pastor Roster Guimarães, um grande pregador da nossa igreja. Então eu convido você com a sua família a vir ser abençoado pela palavra de Deus na próxima terça-feira, às 19h30, ali na Igreja Presbiteriana de Lages. Você é o nosso convidado. Nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores, depois nós vamos orar e ler a palavra de Deus e meditar. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, nós vamos orar agora pedindo que Deus esteja nos abençoando na leitura e na meditação da palavra dele e esteja abençoando também a sua casa. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado a sua graça, o seu amor, a sua paz. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor também nos dá esse privilégio de compartilharmos a tua palavra através desse instrumento, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando quem está ouvindo, esteja derramando a tua graça nos lares, esteja derramando a tua paz também, ó Deus, sobre a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Principalmente agora, Pai, nesse período de eleições, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Em nome de Jesus, rogamos pela nossa pátria. Que o Senhor também, ó Pai, sustente o nosso trabalho, é isso que rogamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós estamos meditando na palavra de Deus lá na nossa igreja, nas parábolas que Jesus contou, não é? E hoje eu não vou ler exatamente uma parábola, mas uma passagem que está entre as parábolas ali no Evangelho de Lucas. É um acontecimento que Jesus ilustra também a divindade de Jesus, tá? Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 22 ao 25, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Até esse ponto do Evangelho de Lucas que nós lemos.
Então, nós temos aqui uma passagem muito interessante, né, da vida de Jesus com os seus discípulos, um momento em que os discípulos ainda estão no ministério, acompanhando Jesus no ministério, ouvindo, vendo o que Jesus está fazendo, ouvindo o que ele está ensinando, vendo como ele está sendo questionado. Nós tivemos aqui, um pouquinho antes do texto, ele falando sobre a parábola do semeador, né? Ele utiliza ali o exemplo das sementes que caem nos solos, e depois ele explica que os diversos solos são semelhantes aos corações que ouvem a palavra de Deus. Alguns ouvem a palavra e já esquecem, né? Ele compara com o diabo que rouba a palavra do coração, e depois os outros tipos de coração, né? Um coração preocupado com os acontecimentos do mundo, um coração distraído, né? Um coração com preocupações, muitas preocupações, semelhante a um chão pedregoso, e finalmente um chão, né? Um coração que está apto a receber a palavra de Deus, semelhante a um solo arado, onde essa semente cai e ela brota, e Jesus compara isso com o Evangelho quando ele acha um lugar para crescer. Se torna uma árvore onde abriga ali a vida, né? Então, depois disso, nós temos aqui Jesus contando uma parábola da candeia, que faz alusão à parábola do semeador, dizendo que ninguém acende uma candeia, ou seja, uma luz, e coloca debaixo da cama. A pessoa que recebeu o Evangelho, ela ilumina, ela transborda, ela prega, ela mostra que o Evangelho está fazendo parte da sua vida agora, iluminando a vida das outras pessoas, né? E também o Evangelho continua a sua narrativa sobre a vida de Jesus. Quando Lucas monta esse Evangelho, escreve esse Evangelho, ele vai revelando parte a parte como Jesus vai trabalhando. E aqui temos um relato interessante sobre quem é Jesus, né? Aqui fala sobre a família de Jesus que vai procurá-lo, né? Maria, sua mãe e seus irmãos, né? E Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem à palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus e praticam. E passa por essa parte de acalmar a tempestade, e depois vem um relato quando ele chega na outra extremidade, né, na terra dos Gerazenos, e ele se defronta com um endemoniado, e ele expulsa esses demônios. E o interessante é que os demônios sabem quem é Jesus, mas seus discípulos não sabem, né? A família de Jesus também está procurando ele, e ele também não reconhece a sua família. Ou seja, aqui há uma revelação do Jesus divino nesse momento da sua caminhada, né? Quem é Jesus? Quem é esse que até o mar e o vento respondem ao seu mandar? Então, nós temos aqui, queridos, no Evangelho de Lucas, mostrando que o Evangelho, a boa nova, está ali em Jesus. O Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, ele está agora ensinando, está semeando o reino de Deus, está pregando a palavra. E onde quer que essa palavra caia, aqueles que estão preparados vão ouvir essa palavra. E essa palavra vai brotar no coração. E essa palavra vai dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Mas esse Jesus, ele ainda precisa ser conhecido como esse Verbo encarnado. Então, o Evangelho vai destrinchando aqui essa caminhada de Jesus, e diz aqui que os próprios discípulos não reconhecem em Jesus ainda o Jesus divino, né? E diz que ele foi dormir e o vento e a tempestade começam ali, e ele é acordado pelos seus discípulos com medo. Diz: a gente vai morrer, o Senhor está aí dormindo, a gente vai morrer. E Jesus repreende essa tempestade dizendo:
para eles se acalmarem, né? O vento e o mar se acalmarem, e eles ouvem essa ordem de Jesus. Queridos, primeiro, quem é esse Jesus? Quem é esse que está ali? Esse Jesus que está ali é aquele que ensina, aquele que disse ali que a palavra, quando ela chega aos corações, ela tem várias reações. Então, o Evangelho é assim até hoje. O Evangelho, a nossa missão como igreja, a nossa missão como cristãos, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Apesar de estar no aumentativo, mas ela quer dizer pequeno Cristo, cristão. Nós estamos imitando a Cristo, estamos pregando essa palavra, estamos jogando a semente do Evangelho. Tanto é que o nome do nosso programa é Semeando para a Vida Eterna, né? Então esse semear é você pregar, você levar a palavra. E essa palavra que é levada é o próprio Cristo. É a revelação do amor de Deus por nós. Então quem é este que até o mar e o vento atendem ao seu falar? É esse Jesus, primeiramente, que é a palavra, o verbo. É assim que João apresenta Jesus lá no seu Evangelho. Não é assim que Lucas começa apresentando Jesus. O Evangelho de Lucas começa apresentando Jesus como cumprimento de uma profecia, né? O nascimento, os magos seguindo a estrela, o seu local de nascimento, como se deu a concepção. Vamos lembrar aqui, né? Lucas é detalhista, ele é um médico, ele é um escriba, né? Um escritor. Então ele se preocupa com detalhes que os outros evangelhos não se preocupam. Então ele narra primeiro o cumprimento dessa profecia e depois vai revelando essa pessoa de Cristo. No Evangelho de João nós já temos a revelação do Cristo divino, logo no primeiro capítulo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo que estava com Deus, tudo que veio a existir por meio dele, né? Então Deus disse, haja luz. Então o verbo Logos, Jesus, é a ação de Deus materializando a sua glória. Então esse Jesus, ele é a mensagem. Esse Jesus também é a consequência da mensagem. Qual é a mensagem? É a salvação. A mensagem é a salvação e ninguém pode esconder a salvação. A salvação é o dom de Deus para a vida eterna, para nos redimir da nossa perdição eterna. Então nós temos aqui também Jesus fazendo a comparação da candeia, né, que é acesa. Ela não é acesa para iluminar uma parte muito restrita, ela é acesa para toda a humanidade. Então Jesus é referência para toda a humanidade, com a palavra sendo pregada, como aquele que veio para resgatar, como aquele que é o Filho de Deus, o grande Salvador do mundo. Então nós temos uma revelação primeiro de que ele é essa palavra e a consequência dessa palavra. Mas Jesus também é divino, né? Ele tem a sua natureza divina e espiritualmente ele atinge as pessoas, atinge a criação. Esse confronto com essa tempestade mostra o domínio do Deus Criador sobre a criatura, sobre aquilo que ele ordenou que viesse à existência. Então nós convidamos a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos escutando, primeiramente a conhecer esse Jesus que é revelado no Evangelho, a conhecer que ele é o cumprimento de uma profecia, ele é o cumprimento daquilo que foi falado lá no Gênesis, na queda, né? Que seria o filho, a descendência da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar, né? Então essa redenção, ela seria com morte, seria com ferimento, mas é esse descendente da mulher, esse que é o Senhor Jesus. Ele é esse que traz a palavra da criação, o verbo encarnado. Ele é esse que ainda domina sobre a criação.
Então, quando nós chegamos ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, e nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, que chamamos da Santa Trindade. E essa doutrina da Trindade é muito, muito cara para nós, porque Deus é o mesmo Deus se manifestando em 3 pessoas diferentes. E essa manifestação de Deus em Jesus Cristo mostra a sua busca pelo perdido, o derramamento da graça de Deus através do seu próprio Filho. Deus nos amou, e é assim que João também revela no João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a expressão do amor de Deus está na justiça feita no seu Filho Jesus. Quem é esse? Esse é aquele também que nasceu da Virgem. A sua mãe e seus irmãos estão aqui procurando. Ele tem uma família. Existe uma tese, né, nas histórias aí, de que a Bíblia não narra ali a adolescência de Jesus, porque ele teria ido para o Egito, por exemplo, para aprender, para a Índia, né, para também aprender. Mas os próprios evangelhos narram aqui que ele era conhecido de todos ali. Não é esse Jesus, o filho do carpinteiro, né? E as suas irmãs, seus irmãos não vivem entre nós? Então ele era uma figura conhecida, ele cresceu ali e ele é essa pessoa que está presente no meio do povo, está presente com a sua família ali. Então esse Jesus é a encarnação, ele é, como nós dizemos também na teologia, totalmente humano e totalmente divino, não é? Então a afirmação de que Jesus é totalmente humano é uma afirmação correta, e totalmente divino também é uma afirmação correta. Então nós cremos nessa dupla identidade de Jesus como pleno homem e pleno Deus, né? É um pouco difícil de entender isso, mas quando nós aceitamos pela fé isso, nós começamos a entender que a entrega dele pelo nosso lugar foi algo excepcional na história. Não há nenhuma outra história semelhante a essa de entrega da vida por outra pessoa, né? Pelos nossos pecados. Somente Jesus cumpre isso. E também nós temos a revelação do seu poder, da sua autoridade aqui. Então ele domina sobre a criação, acalma a tempestade, acalma o vento, e depois ele tem um confronto espiritual. Alguns comentaristas dizem que esse confronto com a tempestade já é um confronto espiritual, mas aqui eu vejo o domínio dele sobre a criação. Agora o confronto espiritual está logo na sequência, quando eles chegam nessa cidade dos Gerazenos, onde ele se defronta com um homem possesso de demônios. E esse homem não pode ser dominado por ninguém, vive no meio dos sepulcros. E os demônios que estão ali clamam, né, ou exclamam, dizendo em alta voz, versículo 28, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Por quê? Porque Jesus tinha ordenado ao Espírito do mundo que saísse do homem, né? Então, veja bem, no mundo espiritual revelando que Jesus é o Filho do Altíssimo, nesse confronto, né, que há espiritual. O que podemos tirar de lições aqui? Nós podemos recorrer a esse Jesus, orar a esse Jesus, que representa aqui a criação, que representa o Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Podemos confiar que esse Jesus também domina sobre a nossa vida e sobre a criação. O apóstolo Paulo apresenta uma doutrina, toda uma doutrina de ação do Espírito Santo que transforma a nossa natureza. Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo evangelista Lucas, mostra um processo de conversão e transformação dos judeus, dos próprios discípulos de Jesus. O próprio Pedro, ele precisa ser mudado na sua essência. E Deus aparece, lhe dá uma revelação,
né, dos lençóis, descendo com aqueles animais que os judeus consideram imundos, e mostra para Pedro, dizendo, mata e come. Ele fala assim, eu não como nada imundo. E aí Deus fala para ele, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Por 3 vezes acontece isso, e Pedro entende que ele precisa parar com a discriminação que ele fazia com os gentios. Então logo em seguida vem um gentio pedir a sua ajuda, e ele vai, atende a esse homem e fala sobre Jesus para ele. É um processo de transformação. O Espírito de Deus tem esse poder. Ele muda a nossa natureza, ele nos transforma. Ele pode tirar do fundo do poço o pior dependente químico que tiver, porque ele transforma o nosso ser, a nossa biologia. Quantas pessoas, quantos relatos nós temos de milagres que acontecem, de conversões que acontecem, de pessoas que viviam um modo de vida totalmente contrário à palavra de Deus, e de repente o próprio apóstolo Paulo era um dos piores perseguidores da própria igreja, né? Então veja aí, a gente sempre fala que, ou a gente imagina, né, no nosso imaginário, que os piores são aqueles que vivem na sarjeta, aqueles drogados, mas um grande inimigo da palavra de Deus, muitas vezes do povo de Deus, é aquele que acha que está servindo a Deus, que discrimina e persegue os outros porque estão pregando o mesmo Deus, ou um outro Deus, né? Imagina-se. O apóstolo Paulo se reconhece nisso, ele fala assim, eu era o principal dos pecadores, né? Eu era perseguidor da igreja, e eu fui resgatado, fui transformado. Ele chama de velho homem, a nossa velha natureza foi vencida, foi sobrepujada pelo Espírito Santo, foi transformada. Então é esse Deus que está manifesto em Jesus Cristo, que dominou sobre aquela tempestade, que ensina com amor, com carinho, que a palavra de Deus tem esse poder de transformar, e ele é reconhecidamente, espiritualmente, uma autoridade, ou a autoridade espiritual. E é isso que ele diz no final do Evangelho de Mateus, né? Toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cremos que Jesus está com a sua igreja. Cremos que ele tem toda a autoridade, todo o poder para transformar o pior, aquele que está no fundo do poço, aquele que precisa ser transformado, resgatado, e até o mais santo dos santos, né? Jesus tem esse poder de transformar as pessoas também que acham que estão agradando a Deus, cumprindo a sua religiosidade, perseguindo os outros, né? Nós louvamos a Deus por isso, porque a palavra dele é real, o seu poder é real, a sua presença é real. Quem é esse? Esse é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, aquele que quando voltar, e voltará em breve, a palavra diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quero que você creia nessa palavra, quero que você seja abençoado. Conte com as nossas orações para abençoar a sua família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nosso papel é esse como igreja, pregar o Evangelho e interceder, que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa família e de onde vivemos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz.
mesmo que não possa imaginar, espero o dia assim, espero, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia.